Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Yuri, né, e estarei junto com vocês nessa nova série que se iniciou na semana passada. Nós já estamos na aula 2 sobre as questões centrais do Evangelho. Mas antes disso, vamos fazer a nossa oração, então por favor abaixe a cabeça, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Pai, mais uma vez, agradecemos, ó Pai, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela possibilidade de estarmos estudando mais sobre a Sua palavra. Que nós possamos, Senhor, fazer tudo isso parte da nossa vida, realmente fazer isso de forma aplicada. Que quer comais, quer bebais, façamos tudo isso em Sua honra e glória, Pai. Obrigado, ó Pai, pelo que o Senhor tem feito, pelas Suas ações de graça e misericórdia em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Vamos então iniciar nossa segunda aula com o tema aí sobre questões centrais. Vamos lá então. Primeira coisa que nós faremos nessa aula é relembrar um pouco. Então foi passado para vocês duas perguntas. A primeira é de âmbito geral, sobre o que é teologia. A teologia é uma disciplina que estuda algo específico, né, que é Deus e a sua palavra. E essa segunda pergunta, que é qual é a nossa única esperança na vida e na morte. Vocês estão lembrados qual que é a resposta dessa questão? Eu espero que tenham dito sim. Eu vou escrever aqui para vocês que a nossa única esperança, tanto na vida quanto na morte, é que não somos de nós mesmos, mas pertencemos a Deus e a nosso Salvador Jesus Cristo. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós temos o Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo, né? Outra resposta também é possível para essa questão. Então, nossa esperança é que se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Que está lá na palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 8. Então, percebam que essas palavras, elas nos trazem esperança, elas nos trazem ânimo para viver. Por quê? Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós sabemos que nós temos um Senhor e Salvador que é justo, que é amoroso, gracioso, misericordioso. E entre outras muitas coisas que nós vamos ver um pouquinho mais na aula de hoje também. Agora para a pergunta 2, tá? Então a primeira, qual é a nossa única esperança? E agora a próxima pergunta é: quem é Deus? Você já sabe responder essa pergunta? Se você pensar um pouquinho do que já disseram para vocês, do que vocês já escutaram e do que vocês já leram na palavra de Deus. Você já sabe responder essa pergunta? Talvez, por mais que você já tenha feito tudo isso que eu falei, escutado sobre Deus, lido e estudado sobre Deus, essa pergunta às vezes não é tão simples de resolver. Mas é lógico que nós vamos responder ela aqui com calma, para que você aí sim memorize melhor, grave isso e possa aplicar esse ensinamento na vida de vocês. Vamos lá. Então essa resposta ela pode ser repartida em três partes. Deus é o criador e sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas. Ele é eterno, infinito, imutável em seu poder e sua perfeição, em sua bondade e glória, em sua sabedoria, justiça e verdade. E nada acontece exceto por meio dele e por sua vontade. Então vamos dar uma olhadinha com calma em cada uma dessas partes. Primeira parte: Deus é criador. Quando fala que Deus é criador, ele é o responsável por ter criado tudo que nós vemos hoje. Criou o homem, a mulher, criou a terra, criou os oceanos, os mares, criou a vegetação, levantou a montanha mais alta que você possa ver, criou os animais, tanto aqueles que rastejam, quanto aqueles que voam, quanto aqueles que estão no mar. Criou tudo e todos. Alguns podem até dizer que Deus criou a natureza e depois não se meteu mais, né? Saiu fora. Só que isso não é uma verdade. Aqui está dizendo para a gente, na palavra de Deus, que Deus criou todos os seres humanos e todas as coisas. Bom, então ele criou e saiu fora. Não, porque aqui nessa resposta nós também temos que ele é sustentador. Então, além de ter criado tudo, ele as mantém, ele sustenta tudo. Então, ele não criou e saiu correndo, agora vocês se virem, de maneira alguma. Tá? Ele é imanente, ou seja, ele está com a gente o tempo todo. Ele sustenta a tudo e a todos. A segunda parte, então, ela traz aqui um conjunto de atributos do que Deus é. Deixar bem claro para vocês que de maneira alguma
Esses atributos aqui descrevem a totalidade do que Deus é. Nós nem conseguiríamos fazer isso, né, nem que nós ficássemos aí todo o tempo que nós temos, né, estudando e vendo que Deus é. Ele é infinito. É um dos atributos que nós vamos ver aqui hoje. Então, vamos com calma. Eu vou marcar aqui para vocês alguns atributos que nós trazemos nessa resposta. Então, ele é eterno. O que quer dizer isso? Que ele não teve um início e que não vai ter um fim. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Ele não pode terminar. E ele também não teve um momento em que ele foi criado. Ele é eterno. Outra coisa é que ele é infinito. Então, por maior que seja o instrumento de medida que você use, você nunca vai conseguir medir o tamanho dele. Ele transcende tudo que você pode imaginar, tá? Né? E não é só em tamanho, isso é em todas as características dele, todos os atributos que ele tem são infinitos, são imensos, né? Impossíveis de serem medidos. Ele transcende tudo que você pode tentar utilizar para medir o que ele é. E ele é imutável em seu poder e sua perfeição. E ele é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder em suas mãos. E ele é perfeito e ele é imutável nisso. Você já parou para pensar o que seria isso? Então ele não pode melhorar e nem piorar. Ele já é perfeito e não muda em relação a isso. Ele era perfeito, ele é perfeito e vai continuar sendo perfeito para todo o sempre, tá bom? E além disso, ele é bondoso e glorioso. Tudo que ele faz é com bondade, é com amor, é com carinho aos seus filhos. E é glorioso, toda a glória pertence ao Senhor. E ele também é infinito em sua sabedoria. Não há nada nem ninguém que possa superá-lo em sabedoria. Então, quando você pensa, ou você pode escutar alguém falando, poxa vida, mas por que que isso tem que acontecer assim e não daquele outro jeito? Será que Deus não está vendo que o outro jeito seria melhor? Ele com certeza está vendo, ele planejou isso. E toda sabedoria, por mais sábia que a pessoa seja, a sabedoria dessa pessoa veio da onde? Veio de Deus. Então não há nada, ninguém pode dar conselhos para Deus senão ele mesmo, porque ele é infinitamente sábio e ele é infinitamente justo. Você não pode falar assim, ah, Deus é injusto, por que que eu estou passando por isso se eu sou tão bom, se eu fiz tudo certo? Ele não é de maneira nenhuma injusto, ele é infinitamente justo e ele é verdadeiro, ele não mente. Toda promessa que ele faz, ou ele já cumpriu, ou ele está cumprindo, ou ele com certeza irá cumprir, porque ele é um Deus infinitamente justo e verdadeiro. E um atributo que é extremamente enfatizado na Bíblia está lá no capítulo 6 de Isaías, no versículo 3. Né? Fala: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, todos esses atributos estão encharcados de santidade. Né? Ele é santo, santo, santo. Por isso que esses atributos são tão perfeitos, são tão infinitos e transcendentes. E a última parte da nossa resposta, ela traz o seguinte: nada acontece exceto por meio dele e por sua vontade. Primeira palavrinha que eu vou marcar aqui é nada. Ou seja, qualquer coisa que aconteça, acontece por meio dele. Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça, nenhuma folha cai de uma árvore, nada acontece senão por meio dele. E mais, além de acontecer por meio dele, obviamente é por sua vontade. A vontade dele é sempre, sempre, sempre realizada. Tá? Então, por exemplo, nos dias de hoje, tem a pandemia aí, né? Deus nos deixou, Deus nos abandonou. De maneira alguma, isso está acontecendo pela vontade dele, porque tudo acontece por meio dele e pela vontade dele. Vou até trazer para vocês agora uma frase, né, de um pregador britânico lá do século XIX, que é Charles Spurgeon. E ele fala o seguinte: lembrem-se disso. Se alguma outra circunstância fosse melhor para você do que aquela em que você está hoje, o amor divino teria colocado você lá. Então não há nenhuma situação melhor do que você estaria hoje. Tudo que você está passando hoje, tudo que você tem vivido, com certeza tem um propósito divino para isso. Aí Deus é amoroso o suficiente para saber que se tivesse algum outro lugar melhor para você estar, ele com certeza teria colocado você lá.
Na sequência aqui, eu vou falar para vocês sobre uma passagem, né, do Velho Testamento que acontece com Moisés. Moisés era um pastor de ovelhas e estava apacentando, né, o rebanho de seu sogro. E na região que eles estavam era uma região desértica, onde, né, tinha baixa quantidade de vegetação. A sarça que ele viu naquele momento não era normal, ela estava totalmente em chamas, estava ardendo em chamas. Isso chamou a atenção de Moisés. Começou ali a se aproximar para ver o que estava acontecendo, porque por mais que aquela sarça estava ardendo em chamas, estava completamente tomada pelo fogo, ela não era consumida, ou seja, ela não se queimava igual uma árvore normal. Ela estava ali completamente íntegra, mesmo com aquelas chamas todas tomando conta dela. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, né, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés, né, Moisés respondeu: Eis-me aqui. Então Deus continuou não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. e disse mais. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Na sequência, então, Deus fala com Moisés sobre as aflições que o povo estava passando no Egito, né, que estava clamando, né, por serem salvos, por terem, né, uma situação melhorada, uma vez que eles eram escravos do Egito. Então, neste momento, Deus prometeu a Moisés que tiraria o povo do Egito. Moisés perguntou para Deus: e se o povo me perguntar, né, sobre quem me disse isso, o que que eu respondo a eles? Como é que eu digo qual é o seu nome? Essa pergunta aqui é importante pelo seguinte: naqueles tempos, né, o nome não era algo igual hoje, que servia apenas para identificar diferenças entre as pessoas na carteira de identidade, numa lista de chamada, por exemplo. Naquela época, o nome era algo que descrevia a pessoa. O nome em si estava relacionado com características, com atributos ou expectativas em relação a uma pessoa. Então, quando Moisés pergunta qual é o nome do qual ele poderia falar para os outros que era o seu, ele estava perguntando relacionado até a atributos de quem Deus era. E Deus respondeu lá no versículo 14 do capítulo 3 de Êxodo. Diga ao povo o seguinte, Moisés: Eu sou o que sou. Então isso revela muito da grandeza do Senhor. Era tão difícil descrever o que ele era, de dar atributos ao que ele era num simples nome, que ele disse: Eu sou o que sou. A palavra original seria Yahweh, né? Então, eu sou o que sou. Não tem como eu me descrever, não tem como eu ser descrito em palavras. Dando sequência então à nossa resposta daquela pergunta, quem é Deus? Tem uma outra passagem aqui, né, lá de Salmos, capítulo 86, o versículo 8 e o versículo 10, que diz o seguinte: Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Então vamos tentar memorizar esse versículo e nós vamos repetindo, eu vou retirando algumas palavras até que nós possamos memorizar e recitar esse versículo, né, e utilizar isso em todos os momentos de nossas vidas, tá bom? Vamos iniciar então a retirada de algumas partes. Primeira, vamos tentar então falar esses versículos sem essas palavras. Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. O que eu recomendo que você faça, você pode pausar o vídeo e tentar falar eles, né, sem a minha ajuda e também sem estar olhando aí a palavra que está sendo escondida. A próxima. Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. E mais uma. Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Então, nos aproximando do final da nossa aula, vamos para as aplicações. Primeira delas, confie em Deus. Ele é infinitamente bom, infinitamente sábio, infinitamente amoroso, infinitamente justo e verdadeiro, entre muitas outras coisas. Então confie no Senhor.
E por maior que ele seja, né, por mais glorioso que ele seja, nós temos uma maneira de se achegar a ele, que é em oração. Então, usemos as nossas orações para nos aproximar mais de Deus através de Cristo. Confie em Deus e se achegue dele por meio do seu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós, que se entregou por nós, para que nós possamos, né, ser justificados e estarmos mais próximos dele. Então coloque o Senhor como o seu alvo principal, a sua prioridade. Não coloque nada no lugar dele. Qualquer outra coisa que você coloque no lugar de Deus na sua vida, isso será uma idolatria, tá? Então busque o Senhor, procure o Senhor, direcione a sua vida para o Senhor. Além disso, vamos lembrar aí do mais enfatizado atributo de Deus na Bíblia. Ele é santo, santo, santo. Então ele é digno de toda adoração e glória. Louve ao Senhor em todos os momentos, tudo que você vir a fazer, ofereça isso a quem realmente pertence, que é a Deus. Pois nós vimos, inclusive, nas aulas anteriores, que nós somos dele. Nós pertencemos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, realmente, traga isso para a sua vida. Faça da sua vida uma oferta de humildade a Deus. Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula, né? Pergunta 2 de quem é Deus. Espero que eu tenha respondido, mas que isso não seja suficiente para você. Que você continue buscando, continue procurando, continue estudando e lendo a Bíblia. Essa sim é a nossa fonte de sabedoria, tá? E para finalizar, abaixa sua cabeça e vamos fazer uma oração. Nosso Criador e Sustentador, em ti tudo está coeso, ó Pai. A menor criatura é por ti conhecida, e o mais poderoso exército está sob teu comando. Tu reinas com justiça, ó Pai. Ajuda-nos a confiar em Ti, a confiar em Tua bondade e em tudo o que queres de nós, Senhor. Tudo o que pedimos e agradecemos é em nome de Seu Filho Jesus. Amém. Então eu espero que vocês tenham entendido e gostado e continue realmente com a vontade de aprender mais sobre o quem é Deus. Até mais, gente. Forte abraço a todos.